Salve! Nesse vídeo vou detalhar para você cada parte da minha carteira, os investimentos, os rendimentos e tudo aquilo que comporta a minha carteira de investimentos. Minha carteira é construída por 3 pilares. A primeira é a renda fixa, que é onde eu mantenho a minha reserva de emergência. E eu tenho a parte que eu mais gosto, onde eu potencializo os meus investimentos, que é nas ações e nos fundos imobiliários. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero apresentar aqui é meus investimentos de renda fixa, que seria a minha reserva de emergência para quando eu voltar para o Brasil, e ela tá na caixinha do Nubank. Então vou aqui nos investimentos, aqui total de investimentos. Eu tenho um valor de R$ 13.156,14 agora, como vocês podem ver aqui. Aqui embaixo eu tenho a minha entrada, que foi R$ 12.000 em julho de 2024. E até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 25 de abril, ela me rendeu R$ 1.156,14, né? Então a gente tem aqui o rendimento de julho a abril. Então vou dar uma breve passada com vocês para falar o quanto rendeu em cada mês. Então em julho rendeu R$ 45,89, agosto R$ 112,90, setembro R$ 109,58, outubro R$ 123, novembro R$ 105,91, dezembro R$ 125,27, janeiro R$ 137,69, fevereiro R$ 135,84, março R$ 133,83 e agora nesse mês de abril R$ 126,24, que soma um valor de R$ 1.156,14. Esse é o valor que eu tenho na renda fixa e é o que mostra para mim aqui no aplicativo do Nubank. E esse valor e aquilo que ainda vai gerar para mim de renda, eu só vou conseguir resgatar em julho de 2025, que é quando faz um ano desse valor que eu fixei num CDB aqui do Nubank. Agora eu vou mostrar para vocês os meus investimentos em renda variável, que é onde eu mais gosto de operar, que é onde eu mais gosto de poder estar fazendo o dinheiro render para mim, que é nas ações e nos fundos imobiliários principalmente. Então vamos aqui abrir o aplicativo do Banco Inter. Aí fazer o reconhecimento facial. Aí aqui eu vou em Invest e panã! Aqui tá os meus investimentos e eu tenho exatamente R$ 110.458,28 investidos em renda variável. E eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá, acessar a carteira. Renda variável, e eu tenho aqui um ganho hoje um acumulado de 491,16, porque até umas 2-3 semanas atrás a minha carteira estava toda vermelha, porque o valor dos fundos imobiliários e das cotas das ações que eu tinha caído muito, tinha despencado. E agora teve uma alta, então os valores das cotas que eu comprei na baixa valorizaram, ou seja, lucro para mim, ganho para mim. Então, toda a minha carteira acredito que está positiva e eu estou com um valor de 491,16 positivo na minha carteira. Então, vamos lá. Nas ações desses 491,16, eu tenho 177,88 positivo. Então, eu tenho 329 cotas do Banco do Brasil, certo? E eu comprei ela a R$ 26,55, hoje ela está custando R$ 27,95 e eu tenho investido nela R$ 8.734,95. Vamos para a próxima ação, que é a Klabin. Eu tenho 1.385 cotas na Klabin. O meu preço médio dela é R$ 4,34. O valor dela de mercado hoje está R$ 3,71, ou seja, então está em queda. E eu estou com 872,55 negativos na minha ação da Klabin. E eu tenho um valor investido nela de R$ 6.010,90. Vamos para a próxima ação, que é a Itaúsa. Eu tenho 465 cotas dela.
O preço médio dela tá 9,70. Hoje ela está custando 10,57 e eu tenho investido um valor total de 4.510,50 aqui na Itaúsa. Na Taesa eu tenho 386 cotas. Eu paguei o preço médio. Meu preço médio é de 11,48. Hoje está por 11,96 e eu tenho um total de 4.431,28 investido na Taesa. E aí aqui vem para os fundos imobiliários, né? Eu estou com um total positivo de 313,28. Então aqui o MXRF11 eu tenho 2.559 cotas dele. O meu preço médio é 9,60. Hoje ele está custando 9,28 e eu estou com um saldo negativo de 818,88 porque a ação desvalorizou o preço da cota do MXRF11 e eu tenho investido nesse fundo imobiliário 24.566,40. E aí vamos para o VGHF11. Eu tenho 2.599 cotas. O meu preço médio é 8,10, né? Ela está custando hoje 7,64 e eu também estou negativo no VGHF11. E ele estou negativo por 1.195,54 e eu tenho um total de R$ 21.051,90 investido no VGHF11. Agora vamos para o HGLG11. Nele eu tenho 103 cotas, o meu preço médio é 152,74. Hoje ele está custando 159,90, ou seja, valorizou. Eu estou com 737,48 positivo, porque esse fundo imobiliário valorizou, certo? E o meu valor investido nesse fundo imobiliário é de R$ 15.732,22. Agora aqui para o penúltimo fundo imobiliário que eu tenho 104 cotas, o meu preço médio é 138,13. Ele está custando hoje 147,06, ou seja, eu tive um ganho de 928,72, porque a ação aqui também valorizou, e o meu valor investido nesse fundo imobiliário é de 14.365,52. E aqui o meu último investimento em fundo imobiliário é no XPML11. Eu tenho 105 cotas, o meu preço médio é R$ 100,59. Hoje ele está custando 106,89. Logo, eu tive um lucro de R$ 661,50 e o meu valor aplicado nesse fundo imobiliário é de R$ 10.561,95. Então, esses são os meus fundos imobiliários e as minhas ações, que dá um total de R$ 110.458,28. Esses são as minhas ações e os meus fundos imobiliários. Mas agora eu vou mostrar para você em porcentagem. Então agora eu vou fechar o celular e vou abrir o computador. Então, como vocês podem ver, eu estou no site da Investidor B3, que é a corretora que administra todos os meus investimentos, né? Então vamos lá aqui mostrar os valores. 123.168,73. Isso aqui está incluso os fundos imobiliários, as ações e a renda fixa, né? Então, a minha carteira, ela é 70% fundos imobiliários, vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu tenho 86.211,64 investidos em fundos imobiliários, né? Eu tenho 23.799,50 investido em ações, que faz parte de 19,3% da minha carteira. Tenho 13.156,14, que equivale a 10,7% da minha carteira. Vamos clicar aqui em detalhes para ver o que aparece para a gente. Então tá aqui, ó, os meus fundos imobiliários, MXRF11, 23.696,34 investidos, VGHF11, 19.648,44 investidos, HGLG11, 16.461,46 investidos, KNRI11, 15.288 investido e XPML11, 11.000
117,40 investidos, ou seja, muito bom. Agora vamos aqui ver as ações, em detalhes, maiores ações. No Banco do Brasil eu tenho 9.113,30 investido. Klabin 5.124,50 investido. Itaúsa 4.910,40 investido. E Taesa 4.651,30 investido. E aqui o meu CDB, que é o que está lá no Nubank, que eu já mostrei para vocês. Está um valor total de 13.156,14 investidos. E esse CDB aqui também tende a crescer cada vez mais, certo? Agora vamos vir aqui em proventos. Esse aqui, 2 itens selecionados, não vamos selecionar por itens. Fiz, ok. Então, desde julho, vocês estão vendo aqui, ó, que eu não tinha nada, até agora, o mês de abril, esses foram os valores que eu recebi de dividendos dos fundos imobiliários. Isso aqui foi os valores que eu recebi, ó. Tá vendo? O primeiro mês lá depois que eu investi, eu já recebi 130,78. Daí em setembro, 234,50. Em outubro, 294,59. Em novembro, 307,88. Dezembro, 334,33. Janeiro, 489. Olha agora, olha fevereiro como já deu um boom. 752. 761 e até o momento 771,45. Esses foram os valores que eu recebi de dividendos por mês desde quando eu comecei a investir, que no caso foi julho de 2024, certo? Agora vamos para as ações. Filtrar. Então, julho, quando eu comecei a investir nada. E as ações, diferente dos fundos imobiliários, eles não pagam todos os meses. Às vezes paga de 2 em 2 meses, de 3 em 3 e tal. Então por isso que tem meses aqui que eu não recebi nada e tem meses que eu recebi muito pouco, mas eu vou mostrar para vocês de qualquer forma. Então agosto eu recebi 67,24, setembro 31,73, outubro R$4, novembro 79,42, dezembro 119,65, janeiro 44,60, março, fevereiro não recebi nada, março 48, 485,43 e abril 61,49. Então esses foram os valores que eu recebi referente às ações. Vamos ver os dois juntos, como é que fica? Todos, filtrar. Então, eu comecei, como eu falei para vocês, a investir em julho. Em agosto, eu já recebi 198,02. Em setembro, 266,23. Em outubro, 298,59. Novembro, 387,30. Dezembro, 453,98. Janeiro, 533,60. Fevereiro, 752. Mês de março eu recebi 1.200 de dividendo, quase um salário mínimo. E agora em abril eu recebi 832,94. Então, nos últimos 12 meses eu recebi 4.872,97. E esse ano de 2025 eu recebi 3.268,85. Mas por que deu essa diferença? Porque em janeiro... Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Em janeiro foi quando eu comecei, quando eu dei um pulo de 70 mil para 100 mil reais investidos. Então, por isso que em janeiro agora aumentou mais a minha rentabilidade de dividendos. Aqui, ó, achei. Então, vamos lá. Em julho de 2024, meu primeiro investimento foi de 25.864,94. Aí, em agosto, eu já consegui colocar mais um dinheirinho lá. 47.215,11. Setembro,
já consegui colocar mais um dinheiro, 60.306,27. Aí vocês podem ver aqui, ó, que outubro e novembro deu uma queda de quase R$ 2.500. Por quê? Porque todas as ações e fundos imobiliários caíram. Então caiu aqui para 58.633,66, 58.851,46. Eu consegui colocar mais um dinheirinho lá, 74.931,52 em dezembro. E aí, como vocês podem ver, em janeiro eu já dei mais uma paulada de quase 30 mil, que subiu para 115.634,60. Aí fevereiro, 115.136,54. Março, 119.723,32. E agora em abril, 123.168,73. Então esses foram os meus aportes, né, digamos assim, desde julho de 2024, né? Aí agora eu vou fechar aqui essa parte da corretora B3 e vou falar aqui para vocês uma colinha. Eu vou falar para vocês nos últimos 3 meses qual que foram os meus ganhos através dos fundos imobiliários. Em fevereiro, o MXRF11 me pagou R$ 225. Em março, R$ 227,25 e abril, R$ 228,24. Ou seja, uma média de R$ 228 por mês, baseado nos últimos 3 meses. A cota está uma média de R$ 9,00 e eles pagam 0,09 centavos por cota. O VGHRF11 pagou para mim em fevereiro também R$ 225, em março R$ 230,31 e em abril também R$ 230,31, né, que dá uma média mais ou menos de R$ 230 por mês. A cota dele está por R$ 7,44 e ele está pagando 8 centavos por cota. O HGLG11 me pagou em fevereiro R$ 110, em março R$ 110 e em abril R$ 113, né, que dá uma média de R$ 113 por mês recebendo com o HGLG11. A cota dele está por R$ 153,57 e ele paga de dividendo por cota 1,09. KNRI11 me pagou em fevereiro R$ 100, em março R$ 101 e em abril R$ 103. Uma média de R$ 102 por mês ele me pagou. A cota dele está custando R$ 137,90 e ele também paga 0,99 centavos por cota. E por último, o fundo imobiliário XPML11, em fevereiro ele me pagou R$ 92, em março R$ 92 e em abril R$ 92. Uma média de R$ 92. O valor da cota dele é R$ 113,37 e ele paga por cota 0,93. Esses são os fundos imobiliários. Agora aqui eu tenho das ações e o que ela me pagou, né, no decorrer desse tempo. Banco do Brasil me pagou de agosto de 2024 até março de 2025 um total de R$ 404,12. Lembrando que em agosto de 2024 foi R$ 67,24, setembro de 2024 foi R$ 31,73 e dezembro de 2024 foi R$ 119,65. E março de 2025, R$ 185,50. Ou seja, então ela me pagou em agosto, setembro, dezembro e março. Isso foi as datas que o Banco do Brasil me pagou. Agora, Itaúsa me pagou de outubro de 2024 a abril de 2025 um total de R$ 320,50. Lembrando que em outubro de 2024 ele me pagou R$ 4,00, em janeiro de 2025 mais R$ 4,00, em março de 2025 R$ 251,1 e abril de 2025 R$ 61,49. Então ele me pagou em outubro, janeiro, março e abril. Essas foram as datas que a Itaúsa me pagou. Agora a Klabin me pagou em novembro de 2024 R$ 59,54. Em março de 2025 R$ 48,92, totalizando R$ 108,46. Então os pagamentos da Klabin foi em março e em novembro. Esses foram os pagamentos da Klabin. E por último, a Taesa me pagou em novembro de 2024 R$ 19,88 e em janeiro de 2025 R$ 40,60, totalizando R$ 60,48. Então a Taesa me pagou em novembro e em
e janeiro. Esses foram os meses que a Taesa me pagou. E eu quero falar para vocês que quando eu comecei a investir lá em julho de 2024, eu não sabia absolutamente nada sobre investimentos. Nada. De verdade, do zero. E eu quero aqui agradecer o meu amigo Davidson, que foi o que me ajudou a dar esse pontapé inicial e me deu todo o suporte no qual ele sabia sobre os investimentos, sobre ações, fundos imobiliários e renda fixa. Então sou muito grato a ele hoje, porque sem esse pontapé inicial, sem essa ajuda dele, talvez eu não teria alcançado esses números no qual eu tenho hoje e no qual eu decidi também abrir esse canal no YouTube. Então, Davidson, valeu, obrigado. Você tem uma parte fundamental nessa minha história de investimento, nessa minha história de crescimento financeiro. Gratidão. Então, a consideração final que eu tenho para deixar para vocês é sobre os fundos imobiliários, né? Que eu gosto muito de trabalhar com os fundos imobiliários, porque eles me trazem dividendos mensais. Então eu tenho todo mês uma renda entrando através dos fundos imobiliários. E quanto mais eu invisto, quanto mais eu reinvisto, mais dinheiro de dividendo os fundos imobiliários me trazem. Isso para mim é o que eu busco. Isso para mim é o perfeito no momento que eu estou vivendo agora, certo? E hoje você conheceu de perto os meus investimentos, a forma detalhada no qual eu diversifico meus investimentos, sendo eles em renda fixa, em ações e fundos imobiliários. Então eu espero que esse vídeo tenha te motivado de alguma forma para você também correr atrás do seu bilhete premiado, para você também começar a investir, mesmo com pouca informação, mesmo sem força de vontade, vai. O primeiro passo é o mais difícil. Você dando esse primeiro passo, as coisas vão clarear e vão melhorar para você. Tenha fé nisso, acredite nisso, corra atrás de conhecimento, invista no seu conhecimento, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. E os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal será muito importante para você que quer fazer o seu primeiro investimento e entender como funciona a renda fixa, as ações e os fundos imobiliários. O próximo vídeo que eu vou fazer depois desse é exatamente investindo nas ações que eu já tenho na minha carteira. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa, investir em ações, em renda fixa e fundos imobiliários. São as mesmas ações que eu tenho e os mesmos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal. Eu vou fazer passo a passo no próximo vídeo, dividido em duas partes, então não perca. Aí depois desses dois vídeos que vão ser divididos em parte 1, parte 2, aonde a gente vai abrir uma conta do zero, preencher todo o cadastro sobre investimentos e fazer o nosso primeiro investimento, eu vou fazer 3 vídeos sobre renda fixa, ação e fundos imobiliários. Eu vou dar uma breve pincelada sobre ações, eu vou falar um pouco mais sobre renda fixa, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais em fundos imobiliários, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é onde eu mais gosto de operar. Então não perca os próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te motivou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu gostei e deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou dos meus investimentos, o que você está achando do meu canal Bilhete Premiado. Valeu, nos vemos nas próximas. Fui!